Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. Muito bom dia, muito bom dia. Sexta-feira, 15 de agosto, horário 5h16. Sexta-feira, 15 de agosto, hora 5h16. Sexta-feira, 15 de agosto de 2025, horas 5h da manhã, 15 minutos. 5h da manhã, 16 minutos. Sexta-feira, 15 de agosto de 2025. 15 de agosto de 2025. Guardem essa data. 15 de agosto de 2025, horário 5h16. 5h17. Atenção, atenção. Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chapan. Estamos árbitro, justiça particular, arbitragem internacional. No cargo, juiz corregedor arbitral internacional na investigação dos planos quinquenais de 196 países da cleptocracia, do narcotráfico mundial, de funcionários públicos engajados no parlamento, no executivo e no judiciário. Todos estes filhos da puta foram todos investigados, todos auditados. Então vamos dar o recado imediatamente. Atenção contra a contra-espionagem do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, da Polícia Federal, da Polícia Civil, da Polícia Militar, autarquias. Atenção NATO, OTAN, Pentágono, Comando Sur, Comando Subnuclear, Comando do Satélite Interestelar. Atenção todas as forças, especialistas, individuais na captura de todos os narcoterroristas, cartéis e também os seus financeiros. Vamos ao relatório. Atenção, Putin. Putin, é contigo a pica. Quem está falando aqui é o senhor Oscar Aníbal Chapan. Tu já quis sequestrar uma brasileira quando estava embarcada numa embarcação que você tomou na Rússia e que a garota ficou lá, coitada. E nós, graças ao teu bom entendimento, tu soltou a garota. Parabéns. Então agora, vamos proceder da mesma forma. Vamos ver se você cai na real. Tá entendendo? Porque você é daqueles caras que diz: amigo meu é dono de tropa, não é? Você é bastante inteligente. Eu só dou bola pro cara que tem um exército. Se o cara tem 5.000 homens, 10.000 homens, 30.000 homens, mas todo mundo armado, bem armado, que tenham armas, que tenham balas, que tenham como se manter, é bem-vindo. Eu dou uma cobertura, dou um iate, dou dinheiro no banco, dou diamante, não é? Para o cara se sentir bem à vontade, certo? Aí quando ele acabar com todo o estoque dele de defesa, tu manda matar.
Correto? Não é assim que tu opera? Hein? Porque tu é da KGB, tu é da pá virada. Então, vamos para que você entenda que a tua forma, o teu raciocínio lógico já está obsoleto. Você já foi ultrapassado. Tá entendendo, Putin? Tua arma de logística está ultrapassada. Então entenda o que o senhor presidente Trump, negociador, o cara não perde uma, o cara, ele vai por todas as tangentes. Presta atenção. Você já foi pelado, você ficou nu, você está pelado, você está sem roupa. Conhecemos tudo de você, sabemos tudo de você, conhecemos todas as tuas armas, todos os teus ardis procedimentos. Quando você for se encontrar com o senhor Trump, ele vai saber, no início da conversa, se você está mentindo ou não. Cuidado com o que você vai falar, com o que você vai dizer. Não vem com lorota, porque você já ficou pelado. Você está nu. Você e esse chinês filha da puta, o Xi Jinping. Tá todo mundo nu. Tá todo mundo pelado. Entendeu, meu amigo? Nós sabemos tudo. Sabe o que é tudo? Tudo. Então, não vem com história, não vem com história. Você é um sujeito inteligente. Você pode perder tudo, meu amigo. Pode perder toda essa porra. Você quer perder toda essa porra? Vai perder tudo. Você, os teus amiguinhos da Europa, os putos da Europa, o Macron, todo mundo vai entrar. Vai ser foda, vai ser foda. Vai aparecer todo mundo morto. Porque você não é o único que sabe matar com guarda-chuva, com o chazinho envenenado, com a aguinha envenenada. Você não é o único. Você está ultrapassado. Você já está velho. Entendeu? Estou sendo claro? E você tem que segurar esses filha da puta que são o teu exército de merda. Que todo mundo tá morrendo adoidado. Que todo mundo caga goma, que explode, que faz, que acontece, que tem armamento. E todo mundo tá morrendo pra caralho. Entendeu? E vai morrer mais gente. Então cuidado, seja prático. Seja prático, porque o homem lá, ele está com todas as fichas na mão. Não é ele somente, filho. Entendeu? São 60 agências que você consultou várias vezes. Utilizou várias vezes. Você se serviu várias vezes dos serviços, como todo o planeta. Só que mudou, essa porra mudou. Mudou tudo. Então, nós podemos mandar o Japão destruir a Coreia do Norte. Isso em 10 minutos a gente acaba com todo mundo. A gente bota as armas, tudo. Tchum, 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 tchum. Não é atômico, é mais do que atômico. E você sabe, Putin. E você está na fronteira. Então, o chinês vai ficar puto, porque o chinês não conseguiu se estabelecer, e vai voar também. E tu vai junto. Entendeu? Tu vai junto. Então você decide. Você decide se vai colocar ordem ou vai ser uma carnificina.
Tá tudo, você tá nu. Sabe o que? Você tá pelado. Todo mundo sabe a pintinha, a manchinha, todo mundo conhece teu corpo. Tu tá nu, pelado. Você, esse chimpim aí, e esse norte-coreano. Fudeu. Tá entendendo? Fudeu. Então, chega de bravata, chega de postergar, chega de querer. Tá na tua mão, cara, tá na tua mão. Mas isso acaba hoje. Dia 15 de agosto de 2025. Ô Luiz Inácio Lula da Silva, seu filho de uma puta, queremos saber se você já infartou, já morreu, para o teu sósia deixar a máscara e ir para casa do caralho. E o Alckmin vai segurar a pica toda porque ele tem assinaturas com os terroristas. E vamos libertar o Brasil hoje. Hoje. Brasília está tomada. Brasília está tomada, entendeu? Nós estamos vendo uma equipe maravilhosa, que melhor seria impossível, que é a equipe dos repórteres âncoras da TV Globo, que parece um monte de velhinha fofoqueira, que não entende nada. O único ali é o mais idoso, o Gabeira. Chegou e falou: porra, vocês ainda não se deram conta de quê? De que a coisa está muito ruim. Mas o que está ruim? Nós temos o partido tal fez acordo com esse, fez acordo com esse. Vocês são fofoqueiros. Vocês não sabem da missa metade, não sabem de porra nenhuma, como dizia o falecido Luiz Inácio Lula da Silva. Presta atenção. A bronca com o fentanil, você diz, porra, qual é o problema do fentanil? Todo mundo utilizou ópio a vida inteira, todo mundo cheirou, fumou heroína, todo mundo fumou, se picou com cocaína, heroína, todo mundo doidão, nunca teve problema. Lógico, mas o fentanil, ele produz uma bactéria que é veneno puro. E ele infecciona o fentanil. E quando você utiliza o fentanil para fazer remédio, para distribuir para todos os hospitais vindo da China, porque eles não jogam nada fora, aquele fentanil para produzir todos os analgésicos está infectado com essa bactéria. Então, quando você vai fazer a análise do óbito, aparece que o cara morreu por causa do fentanil. E você diz, mas o cara não era doidão. Não, ele não era doidão, porque você vê todo mundo lá em Los Angeles, os doidões que se aplicam opioides, com eles também o fentanil, eles ficam virados que nem graveto, porque eles querem respirar, e eles não podem se movimentar, porque não há posição para eles poderem se manter eretos. Eles vão afinhando até o óbito. Mas as pessoas que vão aos hospitais e que têm saúde e que o sujeito toma um comprimido e morre, e quando faz a autópsia aparece o fentanil, a bronca é séria. Então, Xi Jinping, filho de uma puta, você, Xi Jinping, a puta que te pariu, que você diz que não, você não faz o fentanil, o México faz o fentanil, o Brasil faz o fentanil. Tudo elaborado no Brasil, em 17 países da Centro-América, Caribe e Sul-América, não é? Então, meu amigo, e vocês só trabalham através de grana, e vocês querem grana, não é? Então, trouxeram o ouro para pagar o Putin, para o Putin receber a grana dele, porque o Putin falou que ele não trabalha de graça, ele quer a grana. Então, para você ter proteção do Putin ou da China, você tem que pagar.
E vocês ficaram com essa onda de que, sim, nós vamos pagar, nós vamos pagar, nós vamos pagar o caralho. Então, o dinheiro saiu da África do Sul, dos contratos do Brasil com os países africanos, veio para cá, daqui foi para Bogotá. Todo mundo diz foi abastecer gasolina lá na Bolívia. Não, não foi abastecer na Bolívia. A Bolívia não tem gasolina. Ele abastece aqui no Brasil. Ele foi lá, pegou a carga da espinha de peixe, não é? E também veio para cá, abasteceu e foi para a Colômbia. Na Colômbia, ele entregou a carga e o ouro, porque o pessoal lá, das Farc, do ELN, não trabalha de graça. E eles estão combatendo contra o Peru. O Peru já invadiu a Colômbia. Então a guerra Peru-Colômbia já começou. Entendeu? O pau está comendo lá. Tiro, porrada e bomba. Então nós estamos no Caribe, fitando tudo isso, já entramos na Venezuela, já estamos dentro da Venezuela. Todos os mercenários estão à procura do prêmio, que não é 50 mil dólares, são 300 milhões de dólares, não é mais 50 mil milhões de dólares, é 300 milhões de dólares, metade do que foi confiscado. Foi confiscado 700 milhões de dólares, metade é o prêmio pela cabeça do Maduro. Entendeu? Então o Maduro sabe que se ele for para a Rússia, o Putin vai chegar e vai dizer, olha, aqui temos o Maduro, para você levar ele, me paga os 300 milhões de dólares. Não é? Tá entendendo? E de graça tu leva o Luiz Inácio Lula da Silva de graça. Então é o seguinte, presta atenção. Aqui não tem ninguém brincando. Nós sabemos de tudo. Tu tá nu, tu tá pelado. Peladinho. Entendeu? Como tu veio ao mundo. Você e o Xi Jinping. E o norte-coreano filha da puta. Todo mundo pelado. Entendeu? Porque de que acaba o governo dele em 2027... Não, o governo do Xi Jinping já acabou, ele é moribundo. Ele é moribundo. Então acabou essa porra toda. Não, a China não compra nada porque não tem dinheiro para porra nenhuma, não tem dinheiro para absolutamente nada. E tá fora do Brasil. Entendeu? Então o Lula tá putinho, tá querendo falar com a Índia. O índio falou que não quer saber do Lula, não quer problema, porque senão vai sobrar para ele. Então presta atenção, Putin. Você decide. Você sabe que ninguém brinca. Acabou o tempo. Hoje você pode declarar que existe um pacificador, um Nobel da Paz, o senhor Trump, ou você vai encontrar 6 metros abaixo do chão. Você que escolhe. Você, esse teu Lula, filha da puta, porque o veneno, fentanil, que é essa bactéria que mata, matou gente pra cacete na Argentina. Todo mundo que estava no sistema hospitalar e usaram alternativas de medicamentos via opioide, descobriram que a infecção estava lá. E também está aqui no Brasil. Estão matando brasileiros por infecção de remédios com a bactéria do fentanil. Veneno puro. Então vocês estão matando toda a América do Sul.
Entenderam? Então, já descobrimos tudo. Vocês dizem, por que eles são contra os médicos de Cuba, com o sistema hospitalar? O Gabeira foi direto ao assunto. A pica é na química. A pica é porque vocês, repórteres de merda, Globo filha da puta, fofoqueiros filho da puta, vocês não saem das emissoras de televisão, vocês não são científicos, vocês não são porra nenhuma, vocês são puro fofoqueiro mentiroso, querendo prevalecer, dizendo que vocês estão certos e vocês estão errados. A população do Brasil não é otária. Então está entrando gente nos hospitais, tomou um analgésico, cara, foi fazer uma cirurgia e morreu por causa da anestesia, morreu por causa do medicamento que ingeriu. E quando vai fazer autópsia, que aqui não fazia autópsia, porque custa dinheiro. Então o cara aqui não faz autópsia porra nenhuma, mas é por causa do fentanil do chinês, filho da puta, que você, Luiz Inácio Lula da Silva, compra de contrabando e às vezes ganha até de graça. E você vende para todos os hospitais em 26 estados e no Distrito Federal. Tu é um assassino filha da puta. E você ainda quer acabar com 2.300.000 favelas. Que você, filho de uma puta, é incapaz de desmentir. Você é incapaz de chegar e dizer, não, nós não queremos acabar com 2.300.000 favelas, que é o teu legado, porque é o legado de Mao. Mao Tse-tung não matou de uma vez só a população de 230.000 favelas. Cada favela tem uma quantidade imensurável de milhões de pessoas. Tudo juntinho, um barracão do lado do outro barracão. Você quer acabar com 2.300.000 bairros, favelas, seu filho da puta. Entendeu? Para você entrar na história como um filho da puta que superou Mao Tse-tung, que superou Hitler. Tu é um filho da puta. Você, o Alckmin, e esse Partido Comunista, filho da puta, que todo mundo recebeu 9 milhões do Barroso para escolher deputado federal para votar que as urnas não precisavam das impressoras. E aí você, com o chip da USAID, da CIA, do Biden, vocês com o computador sem licitação comprado pelo... como é que é o nome dessa baiana, filho de uma puta maoísta, que ele agora é presidente do Supremo Tribunal Federal. E que ele acha que vai tomar posse em setembro, como esse careca filho de uma puta. E todos vocês vão pro pelotão de fuzilamento. Ah, vai. Vai. Se você não chegar e dizer, olha, acabou essa merda, vamos nos entregar, queremos fazer um acordo, quero viver, quero fazer delação, morar no Texas, no meio do deserto, quero trocar de nome. Se você não fizer isso, tu vai morrer, filha da puta. Ah, vai, mas primeiro vai passar pelo Calvário, vai pro Alcatraz, entendeu? E isso ainda hoje. Tá entendendo, seus filhos da puta? Aqui não tem ninguém brincando. Aqui ninguém brinca. Eu cheguei à idade que tenho porque estou sendo necessário. Eu estou vivo porque querem que eu esteja vivo. Entendeu, meu amigo? Aqui não, nada é de graça. Nada é de graça. Então, meu amigo, quem tem cu não faz trato com pica. Cuidado, meu amigo. Cuidado com o que você vai falar para o senhor Trump.
Ele não tem tempo para perder e ele tem que resolver essa parada. Faltam poucos meses para o reset. Dia 1º de janeiro de 2026, a porra da moeda muda totalmente. Você diz que, eu quero uma moeda que seja substituída pelo dólar. Não vai haver paridade. Já não existe paridade. Para você poder comercializar com o yuan, para você comercializar com a moeda da Rússia, para você, com qualquer outra moeda, você tem que ter paridade. Não há paridade. Porque agora todas elas são recolhidas no dia 1º de janeiro de 2026. E todas elas vão voltar ao padrão ouro. E não é o ouro que você compra e guarda. Não, não é esse ouro. É outro ouro. Entendeu, meu amigo? E que vocês não querem soltar essa administração. E botam esse filho da puta porque ele vai ser morto. Luiz Inácio Lula da Silva. E todos os partidos políticos que estão com ele insistindo nessa merda. Ninguém fala mais nessa merda. Ninguém fala, a Índia não fala, a Rússia não fala, a China não fala, porque se falar, vai ir pro buraco que nem vocês. Porque vocês não podem deter quem banca essa porra toda. O sujeito que está pagando, está brigando contra o filho da puta, que era do Partido Democrata, que mantinha o Partido Democrata, que mantinha o Biden, o Obama, o Bush, os Clinton, e que mantinha esse Luiz Inácio Lula da Silva, que mantinha um monte de filha da puta, que eles disseram, nós vamos continuar com vocês, nós somos, vamos fazer tudo como vocês dizem. E o sujeito que sempre bancou acima de tudo, falou, essa porra acabou. Vocês quiseram destruir o mundo árabe, vocês querem destruir tudo, então, meu filho, acaba com essa merda. Porque você que está brigando com os financeiros, um financeiro contra o outro, só vai ganhar quem tem mais dinheiro. E não é o Partido Democrata e muito menos esse conglomerado de babacas filhas da puta. O próprio Gabeira, que é um terrorista da pá virada, falou, acabou essa merda. Cai na real. E vocês não querem cair na real. Vocês são um bando de fofoqueiro, filha da puta. Que acha que porque você fala com um, fala com o outro, que é fofoqueiro também. Que eles dizem, não, eu falei com o cara tá aqui, quanto tem aí no caixa? Olha, o dinheiro acabou. Como o dinheiro acabou? O dinheiro sumiu. E os 200 bilhões nos Estados Unidos? Foi confiscado. E como foi confiscado? Da mesma forma que sumiu 700 bilhões de dólares do Maduro. Foi só nos Estados Unidos? Não. Foi em vários países. Então, como é que é? Vai querer encarar? A casa caiu. E agora, vocês, para deixar o legado, vocês querem acabar com 2.300.000 favelas? Tu tá fudido, filha da puta. Porque tu quer entrar no livro como você sendo o perverso demônio, o anticristo, Luiz Inácio Lula da Silva, e a puta que te pariu, que você não é o Lula. O Lula, quando me vê, se caga todo, se mija. Entendeu? Que o Cabral conte pra você. O Cabral me conhece. O pai dele me falou, o que vai acontecer? Se teu filho andar direitinho, vai ser tudo bem. Se ele andar errado, tá fudido. Falei pro pai do Cabral. Aqui não tem ninguém brincando, cara. Aqui é tiro, porrada e bomba. Entendeu?
Vocês aí que quer peitar, que não acredita, só porque vocês me tiveram por perto e diziam, porra, olha, mas não me largava, né, filha da puta? Ia me buscar em casa para ir para trabalhar. E me levava para casa. E quando queria saber de alguma coisa, me levava para comer, para beber, para querer saber de alguma coisa, seu filho da puta. Então toma cuidado, hein? Toma muito cuidado. E conforme determinação, meu Pix. É meu e-mail, oscaranibalchapano@gmail.com. Meu Pix é meu CPF, 510-466-44734. Meu Pix é meu celular, WhatsApp. Não enche o saco. Meu telefone está grampeado por 60 agências. 5521-99-742-0789. Se você me ligar, eu atendo. Você está grampeado. Entendeu? Então entendam. Aqui não tem ninguém brincando. Nós estamos em guerra mundial nuclear. E agora nós vamos atrás de qualquer filha da puta, porque tem gente pra tudo. Tem gente que diz assim, vambora, vamos pegar tudo. Mas escuta, vão te matar. Não interessa, não acredito que vão me matar. Tu não acredita? Então peita, filha da puta. Tenta sorte. Tu acha que tu vai chegar como o Lula chegou? Que foi envenenado? Jogaram ele em cima da mesa da sala e se fudeu? Hein? Enfiaram um monte de porrada na cabeça dele? Tenta sorte, cara. Tu não é inteligente? Hein? Tu inventou a roda, né? Tu inventou espaguete, a pólvora. Tu conhece tudo na vida, seu filho da puta. Viralize isso. E muito obrigado, senhor, e por favor nos ajudem. Qualquer valor, tá bom? Eu tenho que pagar o telefone. Paguei a internet, mas tá faltando o telefone. Me ajudem, por favor. Gratidão. Atrás desse obstáculo, mas a gente vai continuar. 16h09 do dia 15 de agosto de 2025. Vamos ao encontro das duas potências. A chegada de Vladimir Putin. Mais uma vez, aplaude mais uma vez Vladimir Putin, sorridente, estendendo a mão. Eu fiz questão de ficar em silêncio para vocês verem e prestar atenção neste momento histórico. Um cumprimento cordial, estão conversando. Eu vou chamar a Fernanda Manhota para a gente conversar um pouco. Manhota, olha, você está acompanhando as imagens também. O que você me diz dessa recepção de Donald Trump? Pois é, Débora, a diplomacia se faz até nos gestos, né? Em cada uma das imagens que a gente vai acompanhando. É a semiótica da política internacional. Chama atenção que os dois desceram praticamente ao mesmo tempo dos aviões, um caminhou até o outro. Claro que Donald Trump é o anfitrião, tem um peso que recai sobre ele em receber Vladimir Putin em território americano, mas ainda assim, essa preocupação de sincronia entre ambos dá a entender que não existe uma hierarquia de quem é o subserviente a quem, né? Isso é um elemento que a gente precisa manter presente, quer dizer, a tentativa aí foi transmitir a ideia de que são pares, de que estão em mesma condição de igualdade numa conversa. Depois, essa sequência de acenos, os cumprimentos, né, calorosos, bastante amigáveis, os sorrisos, denotam que existe uma criação de confiança mínima que permitiu esse encontro nesses termos. Então, essa é a foto que ambos buscam, cada um para consumo doméstico,
doméstico e por objetivos diferentes, mas não deixa de ser emblemático. É importante também, viu, destacar, Débora, você citava um pouquinho antes desse encontro, que agora vai se encaminhando, né, para que eles possam, de fato, ir às conversas fechadas, da importância dos escolhidos por cada um dos lados para participar dessas negociações. Do lado de Trump, a gente já sabia quais seriam, nós já exploramos e conhecemos de maneira mais abrangente os perfis. Do lado de Putin, chama muito a atenção o fato dele ter escolhido Lavrov. Esse não é óbvio, esse talvez seja a escolha mais iminente e esperada, mas ele ter escolhido o Yuri Ushakov diz muito sobre o que ele vai buscar nessa conversa. O Yuri Ushakov é um dos diplomatas mais experientes na Rússia no que tange a negociações envolvendo os Estados Unidos. Ele foi embaixador da Rússia nos Estados Unidos durante vários anos, praticamente 10 anos. Ele conhece bem as necessidades, demandas e o perfil negocial dos norte-americanos, e ele foi colocado ao lado de Lavrov, que é talvez hoje um dos chanceleres mais antigos no cargos do mundo, porque ele vai saber ali como receber as informações de um negociador hábil que é Trump e dos Estados Unidos como um todo, do ponto de vista burocrático, e vai saber comunicar, endereçar isso na hora de auxiliar o processo decisório do presidente Putin. Então Putin se cercou de homens da mais absoluta lealdade, ele também preza por isso como um valor, assim como Trump escolhe sempre pessoas para o seu inner circle, né, seu círculo mais próximo, como sendo essas pessoas leais. Putin denota que para ele também isso é um valor. A gente sabe também que tanto o Ushakov quanto o Lavrov também têm experiência por terem servido como diplomatas de carreira em organismos internacionais, ambos serviram em algum momento das suas carreiras na própria ONU, então há uma expectativa de que quaisquer que sejam os termos desse acordo eventual a ser negociado, que eles possam ser acordos verificáveis, que eles possam ter cláusulas que inclusive considerem a possibilidade de não cumprimento, né? Ambos saindo agora juntos, como a gente acompanha na imagem, né, Débora, também um sinal de cumplicidade. Então, o clima Fernanda, é bom, deixa eu só te interromper. O clima é exatamente isso que eu ia falar. Os dois estão neste carro, no carro presidencial, então eles entraram no mesmo carro, no banco de trás. Vladimir Putin e Donald Trump estão saindo agora, olha só, da base aérea, né, no Alasca, e eles estão indo, como você disse, num clima, pelo menos por enquanto, o clima da chegada, um clima muito amistoso. Donald Trump sorrindo, Putin sorrindo, Donald Trump como um verdadeiro anfitrião, dá passagem para o convidado, deixa o convidado ir na frente, aquela gentileza pública, e que vamos ver depois do tempo de reunião, da longa reunião que se espera pela... Bom, já estão os dois prontos para conversar e estabelecer a contagem das armas disponíveis. Ou seja, as que estão procedendo, as que não estão procedendo, não existem. Então vamos ver se há uma oportunidade. Esta oportunidade vocês estão vendo na educação que o senhor Trump tem, perguntando se haveria algum problema dele ingressar ao automóvel na companhia dele. Ele falou, não tem problema. E a comitiva tem um segundo carro semelhante ao do presidente, só que é limousine. Entram 14, 20 pessoas, confortáveis, e segue para o auditório da base a ser conferida a reunião. Reunião muito específica, porque já foi descoberto todo um procedimento desde Nixon e Kissinger estabelecido para uma orientação administrativa global.
que não deu certo e que agora eles estão firmando aliança para uma administração em comum, onde todos têm a posição de conhecer todas as verdades do planeta. Todo mundo está com todas as verdades, não há nada debaixo do pano. Todos eles têm as suas informações. Por isso que eles vão ver quem está faltando com a verdade ou se omitindo. Mas, pelo visto, todos eles se conhecem. E conhecem a verdade um do outro. Entendeu? Então estão falando e estão estabelecendo as suas verdades para acabar com este problema de guerra atômica nuclear. Entenderam? Dia 15 de agosto de 2025, horário 16h18, quando os verdadeiros detentores de ogivas nucleares se encontram para estabelecer um comportamento de auditoria dos seus armamentos nucleares e colocar a paz no planeta. Quem está falando? É o senhor Oscar Aníbal Chiappano, arbitragem internacional. Na função, juiz corregedor internacional. Estamos posicionados. Aqui ele pergunta: tem algum problema você entrar no carro? Não, tudo bem, então vamos lá. Tá entendendo? É assim que os homens conversam. Com relação aos fofoqueiros, encheridos, que querem gerar dificuldade para vender facilidade, em querer se mostrar mais capacitados que estes dois homens, eles estão posicionados como ridículos. Então é assim que os dois, tanto o Putin como o Trump, estão acertando as suas diferenças, tanto no território da Rússia, da Ásia, que é o Putin que está fazendo, e tanto na área das Américas, que é o Trump que está fazendo. Então todo mundo estão sendo monitorados. Este é o momento histórico. 15 de agosto de 2025, horário 16h21. Vamos aguardar e estabelecer novas diretrizes. As tropas dos Estados Unidos da América já se encontram em território da Colômbia, da Venezuela, do México, do Panamá, também do Brasil. Já estamos na Tríplice Fronteira e já estamos procedendo. Está havendo um combate militar entre a Colômbia e o Peru pela ilha
que pertence ao Brasil, na tríplice fronteira, Peru, Colômbia, Brasil. E claro, os americanos estamos todos lá. No momento anterior, o que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva, conjuntamente com seu agregado do Exército, que está em fuga, ele impediu que o encarregado do Comando Sul conhecesse a ilha em questão, porque eles estavam negociando para a Colômbia, para Peru, e eles não puderam negociar porque terras do Brasil são inegociáveis. É cláusula pétrea. República do Brasil. Entenderam? Então estamos todos observando este momento. Conforme determinação, meu Pix é meu e-mail, oscaranibaltiapano@gmail.com. Meu Pix é meu CPF, 510-466-44734. Meu Pix é meu telefone celular WhatsApp, 5521-99742-0789. Maiores informações, entraremos em contato. Hoje promete. Já houve um bom começo, os dois se apresentaram e estão já em conversação. Maiores informações, entraremos em contato. Ok, sir. Thank you. No momento que nós íamos apreender a aeronave russa, ela decolou e se evadiu para Venezuela. Não sabemos se está em trajetória para Venezuela, mas está sendo acompanhada pelo satélite estelar. Então, as tropas já estão se posicionando no Distrito Federal, Brasília, também em 26 estados, para evitar o atentado terrorista a mando de Luiz Inácio Lula da Silva, Alckmin e os partidos de esquerda do PT e outros, que determinaram extinguir com 200.300 favelas em 26 estados e no Distrito Federal. Estes filhos da puta, Luiz Inácio Lula da Silva, Alckmin e os partidos comunistas, conjuntamente com o MST, todos eles querem atentar contra a população carente do Brasil. 2 milhões e 300 mil favelas que existem em 26 estados e no Distrito Federal. Torno a repetir, Brasília já está tomada pelas tropas especiais. Fomos tomar o avião russo e ele se evadiu. Então já estamos permanente no Distrito Federal. As forças especiais do Exército, da Marinha e da Aeronáutica dos Estados Unidos da América e também em 26 estados. A captura dos terroristas do Partido dos Trabalhadores, que não é partido, é uma célula terrorista, que eles usufruem de dinheiros que seriam para a ONU, que seriam para
os Médicos Sem Fronteira, um monte de nomenclatura que arrecada dinheiro para financiar o terrorismo. Então o objetivo deles é destruir 2.300.000 favelas em 26 estados e no Distrito Federal. Então as tropas dos Estados Unidos da América estão para evitar que estes filhos de uma puta comunistas façam esse atentado, porque eles querem colocar toda a população do país refém, como fez Mao Tse-tung na China. Então, torno a repetir, atenção, atenção, contra-espionagem do Exército, da Marinha e da Aeronáutica do Brasil, Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, as células terroristas que se estabeleceram no Brasil desde Sarney, elas estão agendadas e arrecadando dinheiro para pagamento de terroristas. E estes terroristas querem destruir 2.300.000 favelas em 26 estados e no Distrito Federal. Nós já tomamos o aeroporto de Brasília, estamos já em toda Brasília posicionados, os Estados Unidos da América. Estamos com todas as tropas, especialistas para a captura. Viemos pegar o avião russo e estamos ao combate do narcoterror, que o objetivo deles é destruir 2.300.000 favelas. Torno a repetir, o Luiz Inácio Lula da Silva, que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva, o Alckmin, o Partido dos Trabalhadores e os partidos comunistas, eles estão agendados para destruir 2.300.000 favelas. Já está tudo visto, provas irrefutáveis. Então o Exército, a Marinha e a Aeronáutica dos Estados Unidos da América se posicionam em 26 estados e no Distrito Federal. As capturas já estão programadas. Hoje, dia 14 de agosto de 2025, horário 16 horas e 58 minutos. Já estamos à procura e à prisão imediata destes filhos de uma puta. Porque outra palavra não cabe para esses mal paridos. O objetivo deles é o mesmo de Mao Tse-tung, porque eles são maoístas. A Orcrim Foro de São Paulo, Grupo de Puebla, tem por objetivo destruir 2.300.000 favelas. Escuta, Luiz Inácio Lula da Silva, Alckmin e partidos comunistas, filha da puta. Toca num favelado, filha da puta. E tu vai ver como tu vai morrer, filha da puta. No aço, seu filha da puta. Vocês querem destruir o povo brasileiro? Não vão conseguir, seus filhas da puta. Vocês pensaram que jogar brabata, jogar conversa fora. Aqui ninguém estava interessado no Brasil, estava tudo indo tudo bem, até que chegou esse filho de uma puta, que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva, o Alckmin, a puta que o pariu, querendo entregar o Brasil à China, à ditadura da China, à ditadura da Rússia. Foi tudo pro caralho, seus filhos da puta. E conforme determinação, meu Pix é meu e-mail, oscaranibaltiapano@gmail.com. Meu Pix, meu CPF, 510-466-44734. Meu Pix é meu telefone celular, WhatsApp, 5521-997420789. Não me liga para encher o saco, porque tenho 60 agências de inteligência grampeado o meu telefone. Quiseram derrubar meu telefone várias vezes para não fazer as lives para os generais em campo que estão na caça desses filha da puta
traidores à pátria do Brasil, traidores ao povo brasileiro, que colocaram taxas, colocaram impostos, roubaram todos os aposentados, filhos de uma puta, assassinos malparidos, escarrados, esse Supremo de filha da puta, esse André da Superintendência da Polícia Federal, o Lewandowski do Supremo Tribunal de Justiça, tá todo mundo fudido, vai todo mundo pro calabouço ou morre, filha da puta, entenderam? Quem está falando aqui é o interventor, o senhor Oscar Aníbal Chapano, arbitragem internacional, justiça paga no cargo corregedor-geral pela segunda vez na intervenção desta administração desses filha da puta. E como diz Sarney, o touro tá bravo e tá solto. E como diz Oscaralho, a locomotiva está sem ordem. Dias registrando as mensagens de vocês aqui no chat, o Valmir Francisco com a gente, José Lobo, também o Luiz Inácio, que não é aquele, Ricardo Nogueira, um bom dia para você, o Renato Natan também, todo mundo participando do nosso chat, meu amigo Lucas Saba levando para você essa questão também. Eu sempre fico achando controverso, no mínimo, essa questão de você levar todas essas informações, obviamente temos que levar ao exterior, às embaixadas, aos órgãos institucionais, internacionais também, mas quando a gente chega no parlamento, nada acontece. Então você imagina, você encaminha X informações sobre determinada pessoa no Brasil, no caso Alexandre de Moraes. Fala, ó, esse cara é um absurdo, abusa de autoridade, umas sentenças completamente políticas, prende um, solta o outro quando quer, a hora que quer, mas a pessoa analisa aquilo tudo, analisa como o parlamento faz o seu trabalho diariamente e fala assim, peraí, tudo isso aqui você disse que é verdade, mas ali vocês não estão fazendo nada no Congresso? Quer dizer, como é que chega essa informação para essas embaixadas e de que maneira a gente pode acreditar, credibilizar que isso tudo vai dar certo, meu amigo? Sabe, é difícil, né? Imagina Guilherme Oliveira nessa elegância que ele tem, garbo e elegância, né, embaixador da França lá, e aí vai o pessoal, vai a oposição ali entregar essa documentação. Aí como o Guilherme disse, aí o Guilherme lá recebe, falando o seu bom francês, aí ele diz o seguinte, não, tudo bem, mas como é que eu vou convencer, é que eu dei um exemplo ruim porque na França é de Emmanuel Macron, né? Mas vamos supor que fosse outra, por exemplo na Itália de Giorgia Meloni, ali um governo mais à direita. Como é que eu, embaixador, aqui no Brasil, representando por exemplo a Itália, vou convencer o meu país lá de que esse ministro está fazendo todos os absurdos se você, Sóstenes Cavalcante do PL, não conseguiu convencer os parlamentares do seu partido? Porque, por exemplo, o Romário é do PL. O Romário está indeciso até agora. Então como é que você vai convencer um expoente estrangeiro de que isso está ocorrendo se você não tem unanimidade dentro da sua própria casa, dentro do seu próprio partido? Você entende? Então assim, é muito difícil você conseguir. Veja, eu acho que é algo válido. O Lula, na época que estava preso, a defesa liderada por Cristiano Zanin, hoje advogado pessoal, ocupa uma das cadeiras ali do Supremo Tribunal Federal, viajou o mundo falando que era um preso político, foi pedir ajuda para a OEA, foi pedir ajuda para a União Europeia, etc. Então eu acho que é válido ali, estão falando em 80 embaixadas, porque veja, as possibilidades aqui no Brasil cada vez ficam mais difíceis e mais esgotadas. Então já teve a questão dos Estados Unidos, agora tem que apelar, porque já teve visto, Lei Magnitsky, agora tem que apelar ao bloco da União Europeia. Eu acho que até é válido, mas eu também tenho uma visão bem cética parecida com a do Guilherme em relação a isso. Porque eles próprios aqui não conseguem se transformar numa unidade para ir contra o Moraes. Tem 2 senadores do PL que ainda não se definiram naquele número de 41. Tudo bem, Davi Alcolumbre disse que não vai pautar, mas quanto mais senadores favoráveis ao processo de impeachment, mais a pressão aumenta sobre o ombro, as costas de Davi Alcolumbre. Então veja, PL não consegue nem convencer os membros do seu próprio partido. E não é só o PL, tem partido ali que se diz de oposição, PP. O presidente do PP disse que não vai votar. Ciro Nogueira disse que não vai votar. E aí? O Republicanos, que tem aqui o principal governador contra ali, o
o presidente da República, que é o Tarcísio aqui em São Paulo, ao lado do Zema, do Ratinho, do Jorginho, do Caiado, etc. Próprios republicanos não formam uma unidade, entendeu? Diferente, por exemplo, do PT. Dá uma olhada lá, tudo que o PT vai, o PT chega em bloco. Tudo que o PSOL vai, o PSOL chega em bloco. A direita não consegue esse bloco, aliás, nunca conseguiu. Se bobear nem quando o Bolsonaro estava no poder. Então, assim, você vê, a direita peca em alguns quesitos. Esse é um deles, de não ter uma unidade no Congresso Nacional, não ter um bloco bem definido. Isso que o governo nem começou a colocar as emendas para jogo. O cabidão de empregos nas estatais, porque quando colocar aí vai ter senador que diz que era assim, vai mudar para não, ou vai mudar para indefinido, vai abandonar o barco. Então, assim, eles não conseguem a unidade entre o partido deles, entre o bloco deles. Quanto mais levar para um expoente de fora. Insisto, você imagina uma autoridade estrangeira falando, mas meu amigo, você quer me convencer? Você não convenceu o pessoal nem do seu próprio partido. Como é que você vai nos convencer disso? Então, essas coisas enfraquecem a direita ainda engatinha em relação a muitas coisas. Uma delas é essa aí, que parece que a esquerda sai bem na frente, infelizmente. Então, vamos ver, tomara que dê algum resultado. Eu, particularmente, Lucas Saba, acho que não vai dar nenhum, mas torço para que dê alguma coisa, Guilherme. Meu amigo Lucas Saba, as nossas críticas aqui, relembrando, né, é que fica difícil a gente, por exemplo, acompanhar o trabalho na Câmara, no Senado, como ontem, né, quarta-feira é um dia muito cheio em Brasília, e assim, das 9 da manhã até o final da noite estava acontecendo comissão, tranquilamente, votação no plenário, então você acompanha toda aquela obstrução, nós até registramos aqui, que é um momento histórico, é uma fotografia histórica, como aconteceu também no impeachment da Dilma, para citar algo mais recente, mas aquela imagem emblemática, simbólica, e deveria trazer novos ares ao Brasil, mas nós sabemos muito bem o que aconteceu. Então, quando a gente fala sobre a obstrução que aconteceu, vamos fazer uma obstrução, mas não física, aí mudaram para não física, aí a gente retoma aquela obstrução fake do início do ano, onde nada aconteceu. Então, ontem estava todo mundo trabalhando normalmente, votações acontecendo, comissões, audiências públicas, inclusive o Senado, antes de ontem, recebeu o Fernando Haddad, ministro da Fazenda, falando lá livremente sobre o que quisesse. Então, assim, se vai acontecer algo, é que nem falar que vai começar a dieta na segunda. Aí na segunda-feira, 8 horas, já está lá comendo um bolinho de chocolate às 7 da manhã. Aí complica, meus amigos, é basicamente isso. Pessoal, vamos falar agora sobre Jair Bolsonaro, a defesa que nas alegações finais denunciou um ambiente de massacre. É o que está acontecendo mesmo, infelizmente, com a vida do Jair Bolsonaro. Veja as aspas da defesa. Os réus são tratados como golpistas, como culpados, muito antes de a defesa ser apresentada. Uma parte expressiva do país, a maioria da imprensa não quer um julgamento, quer apenas conhecer a quantidade de pena a ser imposta. Temos mais um, meu amigo Lucas Lencin. É preciso, a defesa do Mauro Cid, é preciso deixar muito claro que Mauro Cid em momento algum imputou o crime ao ex-presidente da República ou qualquer outra pessoa que compõe o rol de denunciados, até porque isso cumpre ao Procurador-Geral da República e não ao colaborador. Relatou, isso sim, e como não poderia ser diferente diante do acordo que celebrou e o compromisso que tem com a verdade, os fatos que presenciou ou soube em função de sua condição de ajudante de ordem da presidência. Essa história de os fatos que presenciou ou soube, né? Quer dizer, fofoca. O cara se baseou numa fofoca para fazer a colaboração aí, Anne Dias, a defesa do Mauro Cid e antes a defesa do Bolsonaro. Estamos na fase final, né? São as alegações finais que foram protocoladas ontem à noite. Ainda tem uma série de coisas que podem acontecer, dá para embargar, ainda pode ser que leve um tempo a mais para ser julgado esse processo, para chegarmos no resultado final. Pode ser que isso venha só no ano que vem, inclusive, mas a gente sabe que a tentativa é de fazer isso quanto antes pelo distanciamento das eleições, né? Para que fique de fato isolado esse fato em relação às eleições. Tentativa do STF, eu quero dizer. Mas, na minha visão, o mais absurdo de todo esse processo é justamente esse card aqui, em que a defesa fala que, diferente do acordo que celebrou e o compromisso que tem com a verdade. É isso que diz o CAD, que é a declaração da defesa. Ou seja, o Mauro Cid assina ali o compromisso com a verdade e por conta desse compromisso, tanto com a verdade quanto o compromisso de não falar mais nada fora do processo, inclusive é porque o Braga Neto está preso até o dia de hoje.
Mas isso é um absurdo, é um grande absurdo, mas não é o mais absurdo. O mais absurdo é que soube que ele não cumpriu, se sabem que ele não cumpriu com esse compromisso, ele falou com pessoas através de uma rede social fake e isso passou batido. E o Moraes ignorou completamente, ou seja, para colocar o Braga Neto atrás das grades, porque em tese ele falou com o pai do Mauro Cid, é 2 toques para deixar uma decisão lá e deixar ele preso até hoje, até o momento que já acabou o colhimento de provas. Acabou, não tem por que ele estar preso. Mas para derrubar uma delação inconsistente e uma delação que ela descumpriu com o acordo firmado, aí a gente nem escutou o Moraes falar sobre isso, ignoraram o fato de que tem sim vazamento de mensagens do Mauro Cid. E para mim isso mostra de fato o caráter desse processo. É um processo baseado em uma delação que a própria defesa se contradiz, a própria defesa fala, depois tem mais relatos sobre a defesa, que diz, não, veja bem, ele não quis incriminar o Bolsonaro, não foi isso, não teve golpe, é o que de fato ele fala na delação, ele não usa a palavra golpe, aí ele usa outra palavra, ele fala de uma reunião que não teve uma reunião, aí teve alguém que não estava. Uma série de contradições nessa delação. Isso por si só já seria um problema, até porque ter uma delação como principal prova de qualquer processo, isso é problemático. A delação ela serve para subsidiar outras provas, para estar em conjunto com demais provas para sustentar um processo, mas não é o caso. A gente está falando de uma única delação que serve como quase que todas as provas desse processo, porque não tem mais nada. Inclusive, a gente falou muito sobre esse processo com o passar do tempo e teve casos de provas que quem está sendo condenado tentou juntar no processo com muito custo, porque todos os celulares estão apreendidos, aí os advogados buscaram lá a informação da Apple, da Google, da Uber para comprovar situações. Isso nem sequer foi juntado no processo final. O ministro simplesmente ignora provas que a defesa, com muito custo, tentou protocolar e aí foi simplesmente ignorado. E somado ao fato de que a única prova que sustenta essa narrativa é uma delação que, além de ser contraditória, ela não deveria mais estar no processo porque o Mauro Cid descumpre o que ele assinou como compromisso. Isso mostra já por si só como é esse processo, no que ele está fundamentado, como ele é completamente frágil. O que me preocupa, volto inclusive no meu comentário anterior, é que a opinião pública ainda não entendeu o que está acontecendo, ainda a ideia superficial é de que teve sim uma tentativa de golpe, porque não se debruçaram em relação ao processo, que é natural, não é um processo denso, mas cumpre a imprensa trazer essas informações, a demonstrar de fato o que está acontecendo, e a imprensa tradicional ela não faz isso, então a mensagem que circula não é a mensagem correta, a verdade não está chegando nas pessoas, e aí a gente sabe, né, como o Bolsonaro mesmo fala, a defesa do Bolsonaro fala, o resultado desse julgamento já está sendo antecipado pela imprensa. A imprensa já diz que o Bolsonaro vai ser preso. Porque é o que o Moraes quer. O Moraes é a pessoa que coloca uma tornozeleira eletrônica no Bolsonaro, proíbe ele de dar qualquer entrevista, de aparecer em rede social de terceiro, porque o filho dele está nos Estados Unidos em agenda, ou seja, uma coisa completamente desconexa da realidade, faz com que ele já coloque uma tornozeleira, agora além da tornozeleira ele está em prisão domiciliar. Imaginou esse processo? Esse processo, inclusive, que quando comparado ali ao processo do 8 de janeiro, é o processo que fez com que o Moraes desse uma sentença de 17 anos de prisão para uma mãe que escreveu com um batom numa estátua uma frase do Barroso. O Moraes é a pessoa que fez isso. O Moraes, inclusive, nesse processo, ele discute ali com o advogado, acho que, salvo engano, foi o Chiquini dessa vez, foi o Chiquini. Ele discute com o Chiquini, quando o Chiquini fala sobre manifestantes do dia 8 de janeiro, ele fala, não são manifestantes, são golpistas, já tem condenação. Ou seja, ele condenou essas pessoas como golpistas, sem provas. Volto a lembrar o exemplo da Débora do Batom. Tem relatório da Polícia Federal no processo da Débora falando que não há provas de que ela cometeu os crimes que ela está sendo acusada. Golpe de Estado, tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, associação criminosa armada, associação com organização criminosa armada, não tem provas. E não sou eu que estou falando, é a Polícia Federal. Mesmo assim, ela recebe essa decisão aí de 14 ou 17 anos de cadeia. Então, se ele fez isso com a Débora, que é uma mãe de família, uma cabeleireira, que foi se manifestar, escreveu uma frase numa estátua que não foi nem ela que pensou na frase, ela só escreveu algo que alguém pediu para ela escrever porque disse que essa pessoa tinha uma letra feia.
A Débora recebeu 14 anos, ou 17, não tenho certeza, de prisão. Imagina o que ele não vai fazer com o Bolsonaro, que de fato é o líder, ele é o mobilizador, ele é o responsável por levar milhões de pessoas para as ruas há 2 domingos atrás, sem poder falar, sem poder postar nas redes sociais uma convocação, sem poder falar na imprensa sobre essa manifestação. E aí, quando ele vê a manifestação, até porque ele foi preso porque viu, né, quando o Nicolas liga para ele em chamada de vídeo e transmite, ele recebe uma domiciliar porque viu pessoas na rua. Imagina o que o Bolsonaro não vai fazer agora. Bolsonaro não. Imagina o que o Moraes não vai fazer agora com esse processo nas mãos dele, isso se de fato ele já não tem essa sentença escrita. Então, assim, um triste capítulo para a nossa história. O que eu espero é que no futuro a história correta, a verdade seja transmitida para as próximas gerações e não a narrativa que o Alexandre de Moraes está construindo aí com muito custo. É o que esperamos, Anny. Registrando mensagens aqui do Nuno Vieira, também do Marcelo Ribeiro, de Orlando, na Flórida. Um abraço para você, também a Olinda, Belém do Pará, muito obrigado pela audiência. Carol Coimbra, Vânia Mendonça, também o Ângelo do Nascimento com a gente. Meus amigos, esse direito à ampla defesa que o Bolsonaro não teve, essa perseguição que vem acontecendo há muito tempo, essa fofoquinha, né? A própria defesa do Mauro Cid falando que ele ficou sabendo, aí se utilizam disso. Todo esse tema nós vamos levar ao nosso amigo Jeffrey Chiquini, que vocês sabem, toda quinta-feira está conosco no Café com a Gazeta. Meu amigo Chiquini, alegações finais, a defesa do Bolsonaro falando desse ambiente de massacre. Meu amigo, traga a sua opinião, saudades de você, um grande abraço. Como que vocês estão, meus amigos? Estou desde o início acompanhando aqui porque eu não perco o Café com a Gazeta, esse chat maravilhoso, essa audiência maravilhosa. Ontem, Gui, foram as alegações finais, tá, do Núcleo 1. Então terminaram as audiências, como todo mundo acompanhou, o fim das audiências foi com o interrogatório do Bolsonaro, e abriram prazos para as alegações finais. O que é alegações finais, pessoal? É a última oportunidade de se defender por escrito. Então é a última defesa escrita dos acusados. Então agora, o que acontecerá? O Alexandre de Moraes, que é o relator desse processo, ele vai pedir uma data para julgamento. É isso exatamente que vai acontecer. Ele vai pedir uma data para julgamento, provavelmente às pressas, né? Esse processo que está sendo feito a toque de caixa. E nesse julgamento, o PGR terá 1 hora para se manifestar e as defesas terão 1 hora para fazer alegações finais orais. Lembram daquela sessão de julgamento que teve, aquele showmício televisionado para receber a denúncia? Então, será igual. Só que agora nas alegações finais. Então, as defesas terão, ao invés de 15 minutos que tiveram aquela vez, agora terão 1 hora. Fato é, e esse é o ponto principal, fato é que o processo já terminou. O que vem agora é a defesa fazer referência a tudo que foi produzido, porque aquilo que foi produzido no inquérito lá atrás não importa. O que importa para essa sentença, Gui, é aquilo que foi produzido durante as audiências. A gente chama de contraditório judicial. Para você sentenciar alguém, o que importa nessa sentença é aquilo que é produzido em juízo, ou seja, nas audiências judiciais. E eu digo a vocês, o que foi produzido na fase processual é o tanto de nada. É o tamanho de nada. Eu acompanhei os depoimentos, eu acompanhei os interrogatórios, e o que eu digo para vocês é que nem a Anny acabou de falar. Tudo que tem nesse processo é o Mauro Cid. Então é um processo, gente, de 78 terabytes. Gui, até um amigo me questionou esses dias. Pô, Chiquini, não seria 78 gigabytes, que já é muita coisa? Eu falei, não, cara, é 78 terabytes. Então, um processo de 78 terabytes, Gui, que não tem minuta, não tem a minuta. Tanto se fala, não é isso que a imprensa tradicional diz? Que houve uma minuta de um golpe, não é disso que se trata? Pois é, em 78 terabytes não tem essa minuta. Essa minuta ninguém nunca viu nem ouviu falar. É uma minuta inexistente. É como um homicídio sem corpo, sem arma, sem testemunha. O que você tem que fazer? Você sequer vai processar. É um homicídio de uma pessoa que não morreu. É disso que se trata aqui. E o Mauro Cid não disse, não confirmou no seu depoimento em fase judicial o golpe.
O Mauro Cid, quando ouvido agora em juízo perante o Alexandre de Moraes, ele fala que não houve uma trama golpista, que houve uma reunião apenas, onde se discutiu possibilidades, mas que nada disso avançou. Ele respondeu a mim. Eu perguntei, Mauro Cid, houve plano de golpe? Ele falou, não, não houve plano. Eu falei, foi colocado algo no papel de como fariam, quando seria? Ele falou, não. Eu falei, não avançou? Ele falou, não. Ficou tudo no campo da cogitação. Isso foi o próprio delator que falou. Então, tudo que existe nesse processo é o depoimento do Mauro Cid. E o depoimento do Mauro Cid é de que não houve tentativa de golpe. O que sobra? Eu li as alegações finais do presidente Bolsonaro, quase 200 páginas de alegações finais, dizendo o óbvio, que esse caso não tem prova de culpa. E mais do que isso, Gui, e mais do que isso, nós não estamos aqui em um processo onde não tem prova da culpa. Nós estamos em um processo que as defesas, além disso, provaram inocência. Mas sabemos que é um processo eivado de nulidades e eivado de parcialidade. Como a Anne disse, é um processo que já está com a sentença pronta, com toda certeza. Esse processo está, pelo menos, a sentença do relator já está pronta desde o primeiro dia. Mas haverá uma sessão de julgamento. Nessa sessão de julgamento haverá debates. E o que eu estou esperando disso, Gui? Até para o Brasil entender o que eu acredito que vai acontecer e provavelmente vai acontecer, tá, Gui? Nessa sessão onde os juízes, os ministros vão julgar o caso, eu tenho a convicção de que o Fux vai divergir em algum ponto só para esse caso ir para o plenário. Eu não acredito que esse processo termine em 2025. Na verdade, eu tenho certeza. Esse processo não termina em 2025, porque o Fux, ele disse que esse caso é um caso de muita complexidade, é um caso de grande monta que deveria estar no plenário e não na primeira turma. Esse caso está na primeira turma por uma chicana jurídica. Em 2023, eles mudaram o regimento interno do STF só para tirar esse caso do plenário e jogá-lo na primeira turma. E o Fux disse que não concorda com isso. Então ele vai divergir em algum ponto do Alexandre de Moraes só para que as defesas façam recurso e joguem esse caso para o plenário. Se isso acontecer, esse caso só 2026, se não, Gui, 2027. Frei Chiquini conosco no Café com a Gazeta, registrando mensagens da Maria Luísa, também do José, também da Elizabeth Pesarini, Lúcia Macedo, Cristiano também com a gente. Vamos levar esse assunto também para o Lucas Saba, é claro, meu amigo Saba, que acompanha desde o início também essa questão envolvendo o presidente Jair Bolsonaro. É um ambiente de massacre total, não apenas no STF, não apenas na questão do julgamento, mas também a gente sabe que parte da imprensa tem massacrado cada vez mais, usando, como a Anne disse, a ideia dessa trama golpista que os canais adoram falar a respeito, Lucas, mas nada mais justo do que a defesa colocar bem claro. É um ambiente de massacre, diante também da defesa do Mauro Cid, dizendo que são coisas que o Cid soube diante do que ele fazia como ajudante. Brincadeira, né, Saba? Pois é, Gui, mandando um abraço ali pro Chiquini, sempre abrilhantando aqui os comentários do Café com a Gazeta. Sabe qual é o mais engraçado, né? A gente tem esgotado esse tema aqui quase todos os dias, desse suposto golpe de Estado que nunca existiu, só na cabeça do Procurador-Geral da República e de Alexandre de Moraes. Lula subiu a rampa do Palácio com quem quis, ao lado de Geraldo Alckmin, empossou seus quase 40 ministros, muito mais que os 23 do ex-presidente Jair Bolsonaro, convidou todos os embaixadores, os ditadores que ele queria para sua posse, etc. Mas, enfim, teve acesso... Assim, tem algumas coisas que você desmonta muito rapidamente essa história do golpe de Estado. Uma delas é a seguinte: Alckmin, tem uma entrevista do Alckmin no final de novembro e depois outra no começo de dezembro, que ele foi o responsável pelo governo de transição. Então termina a eleição no final de outubro, tem 2 meses ali para fazer a transição, novembro e dezembro, para o Lula assumir em janeiro. E aí Bolsonaro, por exemplo, deixa já o Alckmin já escolhendo os chefes das Forças Armadas, Marinha, Aeronáutica e do próprio Exército. Alguém em sã consciência que quer dar um golpe de Estado entrega o comando das Forças Armadas já para um governo de transição.
às vezes parece que falta uma bibliografia, uma referência bibliográfica básica, assim, para os ministros, por exemplo, do Supremo e para o Procurador-Geral da República. Não tem nenhum golpe, basta ir nos vizinhos aqui da América Latina que alguém que quer dar um golpe de Estado, entrega o comando das Forças Armadas para o seu principal opositor. Não existe isso. Alguém que quer dar um golpe de Estado, ele controla as Forças Armadas e ele jamais as entrega. Outra questão, no 8 de janeiro, quando ocorre tudo aquilo, Lula, que estava aqui em Araraquara, com o Edinho, que aliás hoje é presidente nacional do PT, apoiado por Lula, estava vendo um negócio aqui bem secundário. Essa é uma viagem também bem da estranha, mas enfim... Todos eles, todas as entrevistas do Alckmin, do Lula, do Edinho, hoje presidente nacional do PT, que estavam naquele dia, falam em vandalismo, etc. Os próprios ministros do STF, os presidentes da casa naquela ocasião, do Senado e da Câmara, aí você vê que há logo depois uma mudança de narrativa do que era vandalismo para começar a transformar aquilo ali num possível golpe de Estado. Tem gente aí condenada a 17 anos, imputado 5 crimes, um deles, organização criminosa armada, não foi encontrada uma arma no 8 de janeiro. Uma arma, como é que alguém dá um golpe sem arma? Pergunta para o Chile de Pinochet, pergunta para a Venezuela de Nicolás Maduro, pergunta para a Nicarágua de Daniel Ortega, onde sua família controla tudo, para a Rússia de Vladimir Putin, para o regime chinês de Xi Jinping. Alguém deu algum golpe de Estado sem uma arma? É inédito. O Brasil está conseguindo algo inédito aqui só na cabeça da Procuradoria-Geral da República e de Alexandre de Moraes. E só para finalizar, tem essa questão do Mauro Cid. Veja, a Operação Lava Jato, nós tivemos 293 delações que incriminavam Luiz Inácio Lula da Silva com ex-ministros da Fazenda do seu governo, ex-tesoureiros do PT, ex-presidentes históricos do PT, falando que Lula era o chefe de tudo aquilo ali, tanto do Mensalão, depois do Petrolão, etc. 293, com provas, com inquérito desde o início, primeira instância aí em Curitiba com o Moro, depois o STJ não só ressaltou tudo aquilo, ratificou tudo aquilo, bem como aumentou a pena. Veja, então ele foi condenado por vários juízes, não por um só. Essa de suposto golpe de Estado tem uma delação, uma só, de Mauro Cid, que foi e voltou várias vezes, e durante a delação se contradisse, e em um momento da delação, Alexandre de Moraes diz o seguinte: olha, calma, pensa na sua esposa, pensa nas suas filhas. Preceito básico de qualquer delação ou colaboração premiada é espontaneidade. Não houve espontaneidade, não houve. Ele foi coagido em muitas das vezes no processo. Então, é uma questão difícil, mas assim, infelizmente ele será condenado, porque a gente já sabe, isso está pronto, só vai esperar ali o final de setembro, outubro, o prazo legal, para dar a canetada por um único juiz, e é isso. E o Conselho Nacional de Justiça fecha os olhos, a Ordem dos Advogados do Brasil fecha os olhos. Então, infelizmente, nesse quesito desse processo é só uma questão de tempo, Gui. Meu amigo Lucas Saba, mensagens aqui da Nusa Velasco, sempre com a gente, David Peixoto também, com o pessoal do Café, Marcos Lira, o Venceslau, todo mundo mandando mensagem falando sobre a situação do Jair Bolsonaro. Meus amigos, se no caso do Bolsonaro, desse julgamento, não existem provas que de fato pudessem condenar o presidente Jair Bolsonaro, o caso do INSS, as provas são sobradas, como a Cristina Grêmio gosta de falar, e nós temos que dizer que o Alcolumbre, presidente do Senado, Davi Alcolumbre, prometeu que na próxima semana a CPMI do INSS será instalada. Nós temos que esperar para ver. O Hugo Mota já teria concordado com o prazo das indicações, e é claro, esse assunto terá a cobertura especialíssima também da Gazeta do Povo, que vem trazendo há muito tempo essa escalada em relação ao INSS, essa ladroagem cometida pelo governo federal, esses sindicatos quase sempre muito associados ao Partido dos Trabalhadores, tem até irmão do presidente da República na história, né? Vamos dizer o que sobre isso? Fato é que Davi Alcolumbre jogou também essa ideia para o Hugo Mota e ele concordou, então aparentemente teremos a CPMI. Claro, temos todos os nossos asteriscos em relação a CPIs e CPMIs, né, Anny? Mas, se for feita uma investigação séria, vamos encontrar coisa, né?
Perfeito, né? A gente discutiu desde que estourou essa bomba do INSS. É triste também a gente perceber que demora tanto tempo para algo ser feito. E eu vou repetir o que eu disse na época, inclusive, essa CPMI, ela não deveria existir. O Congresso deveria ter fiscalizado antes. É função do Congresso fiscalizar o INSS. Isso faz parte de uma função de parlamentar. E não fizeram, com tantas provas, com tantos indícios. O próprio Carlos Lupe, né, que era o presidente da pasta durante a época, ele falou que ele já sabia, tiveram reuniões. Teve, inclusive, uma MP proposta pelo Bolsonaro para tentar fiscalizar mais e dificultar a vida dos sindicatos no sentido de eles terem que prestar mais contas. Ou seja, lá naquela época já tinha algum indício também de que tinha algo de errado acontecendo e ninguém sentou para fiscalizar, para colocar uma lupa no que estava acontecendo e entender se havia algum desvio. Não foi feito, mas agora é o momento de fazer. Agora não, né? Já passou também alguns meses desde que estourou essa bomba do INSS. E só agora que diz que vai ser instaurado. A gente sabe que a gente não confia tanto no Alcolumbre, mas agora ele diz que vai instaurar. O que se sabe dessa CPMI é que serão 15 membros, tanto do Senado quanto do Congresso, sendo Omar Aziz, governista, da base governista. Ele, inclusive, foi um dos responsáveis por não aprovar a MP do Bolsonaro que queria fiscalizar mais o INSS. Quando ele foi procurado pela imprensa local na época, ele não quis falar sobre o assunto. Ou seja, alguém que passou ali algum pano, sim, para essa fraude do INSS vai ser o presidente da comissão que investiga o INSS. Olha só o Brasil de hoje. Mas a notícia boa é que talvez a relatoria, que talvez seja inclusive mais importante que a própria presidência, fique com a oposição e fique com o PL. Inclusive, teve um momento que foi discutido até o nome do Nicolas Ferreira ficar com a relatoria da CPMI do INSS, o que é o necessário. Não tem como entregar cargos importantes dessa fiscalização para quem é da base governista, porque a gente sabe do interesse que o governo tem, que é afundar essa CPMI. Foi a própria Gleisi Hoffmann que pediu, conversou ali com os parlamentares, com seus pares não, agora ela é ministra, com os parlamentares, para que essa CPMI não avançasse, porque o governo tem um pezinho nisso, é claro. Sem contar, né, o fato do Lula ser irmão de um dos sindicalistas beneficiados, que é o Frei Chico, a gente sabe que o Lula, inclusive, não quis demitir o Carlos Lupe quando soube da fraude. O Carlos Lupe saiu por pressão popular, ele saiu porque a imprensa pressionou e ele pediu demissão. O Lula não afastou ele imediatamente. Inclusive, colocou ali o Volney Queiroz, que era o número 2 da pasta, que também foi assim como o Omar Aziz, responsável por enfraquecer uma MP que queria fiscalizar o INSS, e esse cara é o presidente da pasta da Previdência, olha só. Então a gente sabe dos interesses que o governo Lula tem, sem contar também, puxando até um assunto que a gente discutiu ontem aqui com o Paulo Martins, sobre os sindicatos. Os sindicatos, eles sempre serviram como uma base, um palanque político para parlamentares de esquerda. Inclusive foi daí que o Lula se criou, né, no Sindicato de Metalúrgicos. E ontem a gente discutiu sobre o financiamento público, cerca de 4 bilhões existiam só para financiar sindicato, com um imposto forçado ali dos trabalhadores que eles eram obrigar para financiar sindicatos. Esses sindicatos faziam o quê? Campanha para político. Eles faziam campanha para colocar lá nos cargos de deputados e até presidente pessoas alinhadas com os seus ideais, pessoas de esquerda. E agora essas pessoas de esquerda estão fazendo o possível para não avançar com a fiscalização, que vai escancarar ali quem que foram os beneficiados com esse roubo de idosos, aposentados e pensionistas. Isso é tão grave que às vezes parece que não é nem verdade o que a gente está falando, mas é verdade, né? Houve esse rombo que roubou dinheiro de milhões, na verdade. Parece que o número oficial foram 4 milhões de idosos que foram roubados para que esse dinheiro fosse para os sindicatos, que já têm muito dinheiro, eles já são financiados com dinheiro público e aí querem mais dinheiro do seu bolso, descontado de uma maneira ilegal. E agora o governo corrupto do PT se anula e tenta fazer o possível para enfraquecer essa CPMI. A gente vai ficar noticiando mais essas informações, inclusive torcendo e pressionando para que o relator seja de fato alguém da oposição. Se for o Nicolas Ferreira, será ótimo, mas se for qualquer um dos nomes da oposição que está brigando para que essa CPMI avance, a gente sabe também que poderemos contar com bons frutos. Mas que é um absurdo tudo isso, é um absurdo, não é, Guilherme? Com toda certeza, Dani Dias. Aliás, a Mari Moraes escreveu aqui no chat que o Lula vai dizer que o Frei Chico não é irmão dele, é irmão do Bolsonaro. Corre o risco, viu? Do jeito que tá a situação, capaz do Lula e o Haddad, a Gleisi, falarem que o Frei Chico é parente distante
do Bolsonaro. Meu amigo Jeffrey Chiquini levando para você também esse assunto da CPMI do INSS, mais um escândalo de corrupção, né, Chiquini? Como eu falava inicialmente, diferente do caso que estão querendo colocar o Jair Bolsonaro, esse caso do INSS tem provas sobradas e a relação muito próxima do PT, PDT, com essa roubalheira dos idosos aí brasileiros, meu amigo Chiquini. Provavelmente, se perguntarem isso pro Lula, ele vai dizer que é irmão da Marisa, não é irmão dele. Ele, na Lava Jato, ele saiu nessa, né? Não, isso é da Marisa, isso não é nada, não tem nada a ver comigo. Mas só para explicar, CPMI e CPI não serve para nada, tá? Só para as pessoas entenderem. O que é CPI e CPMI? É uma investigação, tá? Uma investigação, é como um inquérito policial, é como uma sindicância, é uma investigação. Uma investigação que, se concluída, ela é encaminhada ao Ministério Público. Então veja, a CPMI é porque ela acontece nas duas casas do Congresso, tá? Ela tem a junção do Senado e da Câmara, por isso CPMI, de mista, né? Comissão mista de inquérito. É uma investigação. Essa investigação ela termina com um relatório. E esse relatório é enviado para o Ministério Público. Se apurarem que tem alguém com prerrogativa de foro, vai para o PGR. Caindo isso daqui no PGR, o que vai acontecer? Pizza. Porque ele vai blindar o Lula, ele faz parte do sistema. Esse atual PGR está ali para servir ao sistema. Vejam, o jantar que o Lula deu para o Alexandre de Moraes, tem uma foto da alvorada de longe. Quem que está nesse jantar? O PGR. Tem uma foto que está o Alexandre de Moraes em pé, está o Lula e está o PGR. Veja, que composição é essa? Não tem como dar certo essa investigação. Ela pode até ser iniciada, ela pode até ser concluída, mas ela vai para a mão desse atual PGR, que vai fazer o quê? Vai arquivar, vai sentar em cima, vai fingir que não viu. Então, de nada adiantará essa CPMI. É uma pena falar isso, mas é uma realidade. Esse roubo do INSS, ele serviu para uma coisa, para o eleitor do Lula acordar. Porque essa foi a primeira vez que o eleitor do Lula viu no bolso o roubo. Mensalão, o eleitor do Lula não deu bola para o mensalão. Lava Jato, nossa, Lava Jato foi nas empreiteiras. Coisa de bilhão lá nos milionários. Lá nos bilionários. Só que o INSS, o eleitor do Lula e não o eleitor do Lula, o brasileiro como um todo, pegou o extrato bancário, Gui, e viu que foi roubado. Foi como um punguista. O trabalhador dentro de um ônibus foi a mesma coisa. E o valor semelhante, né? O trabalhador dentro de um ônibus, o punguista colocou a mão dentro da carteira e tirou lá R$80, R$100, R$300, R$500. Só que isso todos os meses. É como se o trabalhador retirasse o seu salário todo mês, lá no dia 1º, pegasse um ônibus e um punguista dentro do ônibus enfiasse a mão no bolso todo dia 1º e tirasse R$300. Foi isso que aconteceu. Foi isso que o Lula fez com todos os brasileiros, inclusive os eleitores dele mesmo. Então, esse roubo ele não vai ser investigado nessa atual gestão. Ele não vai ser concluído nessa atual gestão, ele só vai servir para as urnas em 2026. Espero que o povo acorde, espero que o povo tenha um mínimo de sanidade mental a não votar 13 na urna em 2026, Gui. Chiquini levando também esse assunto para o Lucas Saba em São Paulo. Saba, nós aqui fizemos questão desde o início trazer todas as matérias, inclusive atualizando novas situações que aconteciam e eram publicadas no site da Gazeta do Povo. Aliás, sempre lembrar de assinar a Gazeta do Povo, R$1 a promo degustação, R$1 nos primeiros 3 meses e acesso ilimitado a todo o nosso conteúdo. Nós trouxemos as atualizações em relação ao INSS, falamos sobre a CPMI, a situação de presidência, relatoria, e agora parece que vai sair. Aí eu me recordo, estava falando em off aqui com a Anne, da CPI do MST, que o Ricardo Salles, inclusive em entrevista que você conduziu brilhantemente aí, trouxe umas explicações técnicas em relação ao que acontece nas CPIs.
como o governo, no caso o governo Lula que a gente está falando aqui, conseguiu desmontar os integrantes da CPI do MST, com provas sobradas também sobre os absurdos que acontecem no movimento Sem Terra, como eles vão lá e cooptam as pessoas e fazem seguir uma cartilha criminosa, ordinária, acabam com as famílias, e esses líderes do MST vivem em mansões por aí. E esses outros lá passando fome, passando sede, nem água desses acampamentos possuem. E o Ricardo Salles explicou, olha, nós fizemos um relatório robusto, sensacional, mas vem o governo, promete um cargo ali, outro acolá, o cara que não tá nem aí, o parlamentar que não tá nem aí, mete o pé, troca tudo, acabou, não tem votação de relatório, acabou. Então, assim, infelizmente há essa descrença, mas a gente espera que nesse caso, tomara Deus que aconteça alguma investigação séria, né, Saba? E tendo a achar que não vai ser muito diferente, a mão do governo ela vai pesar, porque como bem disse a Anne e o Chiquini, o governo tem culpa nisso. Então, para o governo, vale lembrar que lá atrás, o governo articulou ali na figura de Gleisi Hoffmann, Lindbergh Farias, etc., para que não tivéssemos essa CPI. Por quê? Porque essa CPMI, a ideia é, dependendo do tamanho da investigação, vai respingar no governo. Tem agente do governo envolvido. Veja, Carlos Lupe foi informado desde 2023 dos descontos indevidos. Ou seja, isso só veio à tona em 2025 e não porque ele disse, por conta de uma matéria investigativa. Então, assim, graças ao jornalismo, vamos colocar assim, porque por ele isso teria seguido. Então, Carlos Lupe, no mínimo, prevaricou, no mínimo, fora outras possibilidades. E a Anne também disse muito bem, ele não caiu, ele demorou a cair. Ou seja, sabendo do escândalo, não denunciou, continuou com os descontos dos aposentados e pensionistas, continuou, a maioria dos descontos foi em quem recebe um salário mínimo, pessoas simples, humildes, não fez nada, se calou, depois que o escândalo estourou, o Lula demorou quase um mês para mandar ele embora, o que é outro escárnio, o que é outro escândalo, porque coloca Lula como cúmplice de tudo isso. E o Guilherme falou desse pessoal que utiliza o MST como massa de manobra e quem tá ali no topo da cadeia, no final das contas são milionários, vivem em mansões e tal, e essa história dos sindicatos é a mesma coisa. Não tenha dúvida que tem sindicalista, presidente de associação que vive em mansão, não tenha dúvida disso. E descontando ali valores de quem recebe um salário mínimo. E outra, olha como foi um golpe de mestre. Porque agora esse dinheiro foi para o bolso dos sindicatos e das associações, dos seus ali diretores, vice-presidentes e presidentes, que aliás tem o irmão de Lula tá ali, né, na vice-presidência de um dos principais sindicatos que mais receberam essa verba. Agora, quem vai devolver o dinheiro? Porque quem deveria devolver o dinheiro são esses sindicatos e associações. Só que eles já gastaram, eles não têm, porque estamos falando em bilhões a serem devolvidos. Mais de 6 bilhões no primeiro levantamento da Polícia Federal. Essa cifra já deve ter aumentado. Quem que vai devolver? O Tesouro Nacional. Ó que bacana. Eu roubo o dinheiro de você, porque não tem outro eufemismo, é um roubo. Eu roubo esse dinheiro de você e na hora de devolver, eu pego uma poupança ali sua esquecida e te transfiro para sua conta corrente. Quer dizer, eu te roubei e vou usar o seu próprio dinheiro para devolver para você mesmo. Olha que é um roubo genial. E os sindicatos e associações não vão devolver R$1. Cadê as prisões? Cadê o andamento desse inquérito? Agora, o suposto golpe de Estado, pergunta para o Chiquini, é 1 terabyte de provas e a defesa tem 1-2 semanas, e vamos atropelando, e vamos passando a carroça tudo por cima. Você entende? E cadê a investigação? Da onde esse dinheiro vai sair do Tesouro? A conta do governo Lula já não fecha, já tem um déficit imenso. Por quê? Porque gasta muito. Por quê? Porque tem quase 40 ministérios, afinal ele tem que empregar todos os companheiros, né? Então assim, é um absurdo. Agora vai utilizar o próprio dinheiro da população para pagar ela mesma. Veja, e vai usar só 5 anos, de 20 a 25. Tem um monte de desconto no governo Dilma, no governo Michel Temer, no próprio governo Bolsonaro. Tá certo que no governo Lula quintuplica os descontos. Esses descontos de 20 para trás já era. Olha que crime de mestre. E quem faleceu?
já era também, não vai ser devolvido. E quem está no interior lá e não vai ter acesso à internet, porque além de tudo você tem que entrar com o pedido. E se entrar com o pedido, você não pode processar. Você está aceitando tudo ali. Então assim, muita gente não vai entrar com o pedido, muita gente já faleceu, muita gente não tem acesso à internet. Resultado, fizeram porque era um golpe de mestre e tá aí. Vão utilizar o próprio dinheiro do pagador de imposto do trabalhador para pagar ele próprio, Gui. Lucas Saba, meus amigos, vocês já estão acostumados, temos o comentário de segunda a sexta do grande Alexandre Garcia, que falará conosco. Na volta, vocês não podem perder uma idosa que foi espancada na cadeia por descobrirem que ela estava nos atos do 8 de janeiro e mesmo assim o Lula falou que não se desrespeita os direitos humanos no Brasil, viu? Já já vocês vão ver isso e muito mais. Agora, meu amigo Alexandre Garcia, pessoas educadas dizem bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom, como vocês sabem, o presidente Lula lançou aí uma medida provisória que supostamente é para suavizar os efeitos da tarifa de 50% nas exportações brasileiras para os Estados Unidos para aqueles setores afetados diretamente ou afetados indiretamente. É crédito, são vantagens tributárias, créditos tributários e a criação de uma sempre. Câmara Nacional de Acompanhamento de Emprego, em nível nacional e em níveis regionais. Será que são mais folhas de pagamento? Mais locação de imóveis federais? Mais despesa para o contribuinte? Contribuinte não, né? Pagador de impostos é mais direto. E o presidente Lula, né, ele sempre faz declarações que não batem com a realidade. Ele disse agora que ninguém é sobre aquele relatório do Departamento do Estado que foi para o Congresso dos Estados Unidos sobre a deterioração da democracia e direitos humanos no Brasil. Ele disse, ninguém está desrespeitando direitos humanos no Brasil. Um dia depois de a Procuradoria-Geral da República não atender o pedido da defesa de dona Gesilene Nascimento, 62 anos, agredida, esbofeteada na prisão feminina de Florianópolis. A cara dela ficou deformada. E aí ela tem doenças, tem comorbidades, como se diz. A defesa pediu prisão domiciliar, foi negada. Direitos humanos no Brasil. Olha, até a presidente da Comissão de Anistia pediu para cair fora. Até o Nilmário Miranda, que fez um livro sobre prisões por opinião política no Brasil, caiu fora lá da assessoria do Ministério de Direitos Humanos, diz que vai cuidar do PT de Minas Gerais. A professora que preside ou presidia essa comissão de anistia, eu fui ver de que se tratava, pensei que fosse anistia agora. Não, é de 79, é de 64, né? E ela caiu fora dizendo que tem uma indústria de indenizações. Será que ela descobriu só agora? Né? E a dona Enéia de Stutz, cansei de apanhar, as pessoas estão começando a cansar, não me restou outra alternativa. Como é a professora, eu vou reclamar, né? Alternativa já contém outra, né? Alter é outra, não me restou alternativa. Outra alternativa como qualquer professor deve saber, é um pleonasmo, né? Bom, mas enfim, essas coisas aqui no Brasil, negar que estejamos todos respeitando democracia, direitos humanos, não esqueçam que direitos humanos também são os direitos políticos, os direitos individuais, de liberdade de expressão, de liberdade de culto, de direito de ir e vir, liberdade de reunião, né? Tudo isso que foi cortado lá durante a pandemia, por exemplo. Mas, vejam só, a Polícia Federal fez um
uma operação ontem, pegando ex-funcionários da Caixa Econômica Federal. Eles estavam num esquema de enganar o INSS. Vocês vejam como é frágil o sistema do INSS. A Caixa Econômica usa isso e consegue fraudar funcionários corruptos. E aí eles foram demitidos no último ano do governo Bolsonaro. E não é que continuaram fazendo isso de fora da Caixa, terceirizando coisas lá dentro? Pois é, um deles tinha dinheiro em casa, todas essas coisas, né? Teve 6 mandados de busca e apreensão nessa história aí. E, por fim, é preciso lembrar, porque todo mundo ficou preocupado com esse Ilyushin 76, é um gigantesco avião de carga da Rússia, com 4 turbinas. Ele veio, passou pelo Azerbaijão, depois fez mais uma escala, a última escala foi na Guiné, né? E de lá pousou em Brasília. Ele está sancionado pelos Estados Unidos por transportar armas para a Coreia do Norte, para a Venezuela, né? Mas pousou em Brasília. Parece que a ANAC não soube informar. Aí o senador Márcio Bittar, do União Brasil do Acre, está mandando ofício formalizando pedido de informações para o Ministério da Defesa e o Ministério de Relações Exteriores para saber o que esse avião está fazendo lá em Brasília. Parece que estava programado para ir embora ontem, né? Mas ficou esse mistério. Avião russo que pousou lá. Tem aviões americanos aparecendo lá em Mato Grosso do Sul, mas é uma operação conjunta que é praticamente anual entre Forças Armadas brasileiras e americanas. De Porto Alegre, Alexandre Garcia. Muito bem, o grande Alexandre Garcia de Porto Alegre. Hoje, novamente, um abraço para o Garcia. Meus amigos, o Garcia mencionou também, eu já tinha falado antes do recadinho dele, sobre a idosa Jusilene Costa do Nascimento, de 62 anos, foi agredida na penitenciária feminina de Florianópolis, ela que está lá condenada a 14 anos de prisão por conta de, segundo Alexandre de Moraes, estar envolvida nos atos do 8 de janeiro. Descobriram que ela era uma dessas envolvidas no 8 de janeiro, espancaram a idosa, ela que já teve, Anne Dias, para surpresa de 0 pessoas, a prisão domiciliar negada pelo Alexandre de Moraes. Porque, obviamente, né, esse bonde dos idosos que o STF adora condenar, ela deve ser de alta periculosidade. 62 anos, foi agredida na cadeia, mas prisão domiciliar jamais. Vejam só os outros casos também que o Alexandre de Moraes de fato foi responsável também com outros idosos envolvidos no 8 de janeiro. Anne. Pois é, isso é negligência no fim das contas, é que é um crime de responsabilidade também, se age dessa maneira, ele é considerado uma espécie de negligência, inclusive no artigo que fala sobre crimes de responsabilidade de autoridades, há 5 critérios ali, um desses 5 já pode ser considerado um crime de responsabilidade, e ele gabarita todos. Mas um deles é a questão da negligência, o seu ato poder causar danos irreversíveis para outra pessoa, como no caso dessa idosa, como no caso do Clesão, também que recebeu pedidos ali médicos para que ele recebesse a domiciliar e foi negado por Alexandre de Moraes. E aí a gente vê mais um caso absurdo que acontece no Brasil por culpa de Alexandre de Moraes. A gente está falando de uma idosa espancada numa cadeia, uma idosa que não tinha uma arma, não tentou dar golpe de Estado, não fez nada de errado. Pelo contrário, ela estava lá só se manifestando. Mas ela é uma ameaça para a democracia, tem que estar presa, e se ela for apanhar lá dentro, está tudo bem, porque o Moraes está defendendo a democracia. Esse é o ministro do STF, ele ainda é ministro do STF, vai virar vice-presidente do STF, é realmente inimaginável essa situação, não dá para tolerar, não dá para achar que isso é normal. E essa situação já chegou, inclusive, na Comissão de Direitos Humanos da Câmara de Deputados Federais. Um deputado já protocolou uma informação, né, notificando a comissão. Aí resta a gente saber, será que a comissão vai fazer alguma coisa? Será que eles entendem que violação de direitos humanos é para qualquer ser humano? Não é para ser humano que se diz de esquerda, não é para ser humano, enfim, que eles defendem alguns seres humanos que sofrem
algumas violações de direitos humanos, esses sim são protegidos pela esquerda, mas aqueles que fazem o L, que votam no Lula. Agora, quando a gente está falando de uma idosa que sim, foi se manifestar, que tem o seu viés político divergente daqueles que estão na comissão, será que ela também vai ser entendida como um ser humano que merece ter os seus direitos humanos protegidos ou não? Na verdade, isso a gente já sabe a resposta, né? Eles ironizam essa situação, essas pessoas que estão nessas condições precárias, tendo a sua integridade física correndo risco, como acontece com essa senhora e vários outros, aí não tem problema nenhum, pode seguir correndo risco de vida e tendo seus direitos violados, porque não vai ter ninguém na comissão, ninguém dos militantes, inclusive alguns que até colocam lá na bio do Instagram, defensor dos direitos humanos, esses aí desaparecem, somem. Então eles deviam até revisar, não é direitos humanos, é direitos humanos de pessoas que são de esquerda. É isso que eles deveriam colocar se eles se dizem defensores de direitos humanos. Então é realmente um caso lamentável, eu espero inclusive que esse caso se junte ali, por exemplo, quando a gente discute sobre a questão da embaixada, isso precisa ser escancarado para outros países, porque não é uma senhora, são várias as pessoas que passam por esse tipo de situação e ninguém faz nada. Ninguém acha que ela deveria ser afastada da prisão, deveria receber uma domiciliar. Não, para essa turma aí, os defensores dos direitos humanos, está tudo bem o que está acontecendo. Muito bem, minha querida Anne Dias, e para falar sobre as pautas do Congresso, também é claro a questão da anistia, nós recebemos agora no Café com a Gazeta do Povo a deputada federal Cristonieto, do PL do Rio de Janeiro. Deputada, é um prazer falar com a senhora, tudo bem? Sem áudio aqui, deputada? Acho que está desligado aí. Deputada, está nos ouvindo por aí? Acho que está sem áudio. Ainda estamos sem áudio com a deputada. Vamos restabelecer a questão do áudio com a deputada Cristonieto. A gente falando sobre essa questão da idosa agredida lá na penitenciária em Santa Catarina, depois de ser reconhecida como alguém que participou dos atos do 8 de janeiro. Meu amigo Lucas Saba, a gente está ajeitando aqui o áudio da deputada. Eu vou levar esse assunto para você também, meu amigo. Não é o primeiro caso, não é a primeira vez. Infelizmente, se a coisa continuar do jeito que está, não será a última também, né, Lucas? Eu destaco, reforço a questão aqui dos 14 anos de prisão para essa idosa envolvida no 8 de janeiro. Sendo idosa e estando na praça no dia 8 de janeiro, é 14 anos para cima, Saba. Diretamente do Brasil, quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão. E o meu convite especial, por gentileza, entra na descrição desse vídeo. Urgente! Clicar nos links abaixo. É uma surpresa e você pode ganhar muito dinheiro. Repito! Urgente! Clicar nos links abaixo. É uma surpresa e você pode ganhar muito dinheiro.